A infertilidade é um grande obstáculo para quem deseja ter um bebê. 1 em cada 5 casais enfrenta dificuldades para engravidar. Quando a mulher tem mais de 35 anos, essa proporção é alterada para 1 em cada 3. Aos 45 anos, 90% das mulheres não conseguem mais ter filhos naturalmente. A partir de agora, a gente vai falar sobre reprodução assistida e você de casa já pode enviar a sua dúvida. O meu convidado é o especialista em reprodução humana, Dr. Wilson Jacoldi. Muitíssimo obrigada, doutor, pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Isso aí que você falou é a realidade, né, Gisele? 20%. 20% é a taxa, podemos dizer assim, 20% dos casais na sua vida reprodutiva vão ter alguma dificuldade para engravidar. A infertilidade atinge mais as mulheres ou os homens, doutor? Está bastante democrático, Gisele. Está 40% fatores masculinos, 40% fatores femininos e 20% os dois fatores estão associados. Então, hoje, mudou-se muito, né? Antigamente, as causas eram mais femininas. Hoje, com o abuso por lado das drogas, do álcool, a obesidade, a vida sedentária, o homem está pagando um preço muito caro por tudo isso daí. E o fator masculino hoje está dividindo, vamos dizer, 40% das causas são masculinas. E quais os tipos, doutor, de reprodução assistida? Então, nós temos 3 tipos assim clássicos de reprodução. Tem aquela paciente que não ovula, que simplesmente você vai fazer um tratamento para estimular a ovulação, né? Ou aquela paciente que não sabe o dia que ovula, você faz um acompanhamento para indicar o dia mais fértil dela, que a gente fala a relação sexual programada. Através do ultrassom, no 8º ou 10º dia, você começa a fazer ultrassom, faz um ultrassom seriado. E tanto essas pacientes que você dá um indutor de ovulação, como aquelas que não sabem o dia da ovulação, você acompanha com ultrassom e no dia fértil você pede para o casal ter relação naquele período mais propenso a engravidar. Então, essa é a relação sexual programada. Depois disso, nós temos a inseminação intrauterina, que é o método mais simples, que a gente fala em baixa complexidade, e temos a fertilização in vitro, que é alta complexidade. São os 3 métodos que a gente usa na clínica no dia a dia. E qual a probabilidade, doutor, as chances do tratamento dar certo? Então, os casos assim que a gente consegue resolver com mais facilidade são justamente os casos de relação sexual programada, que são aquelas pacientes que não ovulam. Então, são aquelas pacientes que nos procuram, que o espermograma é normal, você dá o indutor da ovulação, elas ovulam e acabam engravidando em casa, vamos dizer, com bastante facilidade. Em 6 meses, elas têm uma chance de 90% de engravidar. Tá? A inseminação intrauterina, ela nos dá, por tentativa, por mês, em torno de 20, 25 a 30% de chance de gravidez. Tá? Em 3 meses, você consegue até 50, 60% de chance. Antigamente, você tentava 6 meses, 12 meses, mas hoje a gente não se faz mais isso. A gente tenta no máximo 3 meses, não conseguiu engravidar em 3 meses, a gente passa para a fertilização in vitro. E tem que dar um espaço entre um tratamento e outro? Pode ser dado e pode não ser dado. Eu acho importante o espaço por causa da parte emocional, da ansiedade da paciente. Que acaba prejudicando, né, doutor, o casal? Então, a partir do momento que ela tem aquele resultado negativo, tem algumas que chegam no consultório e falam, perdi até o chão. Então, essas precisam dar um espaço de 1 mês, 2 meses. Mas, normalmente, a medicina reprodutiva não impõe espaço. Se você quiser fazer seguido, todo mês seguido, você pode fazer. Vamos explicar para o pessoal de casa, doutor, o processo de fertilização, para a gente entender melhor? A inseminação é um processo que é bastante antigo, já tem mais de 100 anos que se faz inseminação, né? E como é que a gente faz? A partir do 2º ou 3º dia do ciclo, a gente começa a estimular o ovário, que é da onde vai sair o óvulo, com medicamentos injetáveis, dia sim, dia não, e acompanhando com ultrassom, para ver o dia que vai acontecer a ovulação. Nesse dia que vai acontecer a ovulação, o marido vai ao consultório, colhe o esperma, nós separamos os melhores, que a gente fala capacitar o esperma, separamos os melhores e capacitamos, nós turbinamos os espermas. E com um catéter, né, que é um catéterzinho bem fininho, a paciente não sente dor, é um exame ginecológico, como se fosse escolher um preventivo, a gente passa esse catéter através do colo do útero e leva o esperma até a trompa, nas 2 trompas. Injeta, esse catéter ele tem um pertute que ele injeta o esperma nas 2 trompas. E o esperma, ele
chega mais rápido, né? A gente costuma até dizer, na inseminação ele vai de avião, na relação ele vai a pé, né? Então, depois de feita essa inseminação, o paciente faz um repouso no consultório de 15 minutos, é um processo bem tranquilo, indolor, não precisa fazer anestesia, nada. E ela pode ter a vida normal, ela pode praticar esporte, ela pode namorar, ela pode ter uma vida normal. A partir do dia de feita a inseminação, daí 12 dias a gente faz o teste de beta-HCG para ver se o resultado foi positivo. Esse processo todo, esse tratamento todo, demora quantos 28 dias? 28. São 12 dias de estimulação no ovário para a gente recrutar um óvulo de boa qualidade. 2 dias depois que o óvulo está pronto, a gente fazemos a inseminação, que nós vamos aplicar um medicamento que ela vai fazer ela ovular daí 48 horas. Aplicamos os medicamentos, fazemos a inseminação, daí 12 dias fazemos o beta-HCG. Então é um ciclo menstrual de 28 dias, tá? A chance desse casal ter gêmeos ou trigêmeos é grande? Vai depender da estimulação do ovário. Por exemplo, se for uma estimulação boa no ovário, os 2 ovários responderem, cada ovário com um óvulo, ela tem uma chance de ter gêmeos. Vamos dizer assim, 30% de chance de engravidar na inseminação. Dentro desses 30%, ela tem lá, vamos dizer, 20% de chance de ter gêmeos. Tá? Então a chance é pequena, né? Agora, quando a paciente estimula demais, você tem 4, 5, 6 folículos, aí às vezes a gente precisa cancelar o ciclo, senão a gente vai fazer uma inseminação, a paciente pode ter uma gravidez múltipla, de 5, 6 embriões. Muitas vezes não consegue chegar nem em 5 meses, 6 meses. Então, mais que 3 folículos, até 4 folículos, depende do caso, cada caso é um caso, a gente faz a inseminação. Mais que isso, a gente cancela o ciclo. Certo, vamos para as ruas. Várias dúvidas dos nossos telespectadores. A primeira, vamos ouvir? Doutor, qual é o processo pré-inseminação? Então, pré-inseminação. A pré-inseminação, o que a gente usa fazer na pré-inseminação? Um espermograma com capacitação, para a gente, no dia que a gente for fazer a inseminação, ter certeza que esse esperma é bom, porque de repente você não faz espermograma com capacitação, chega lá no dia e o esperma não é bom. Aí você perde todo o tratamento. E os exames de sorologias, que são os exames de HIV, hepatite B, hepatite C, isso para o casal. Só isso. O pré é simples, é muito mais simples que o pré da fertilização. Próxima dúvida sobre reprodução assistida. A partir de que idade a mulher pode fazer inseminação artificial? Não tem limite de idade, qualquer idade. Nós já tivemos um paciente com 20 anos, ela não conseguia, já tinha uma vida sexual de 3 anos e não conseguia engravidar. Então foi feita a inseminação, ela conseguiu engravidar. Então não tem limite de idade. O limite de idade que se impõe é para que não possa fazer, acima de 50 anos. Até 50 anos, desde que ela começou a menstruar até 50 anos, ela pode fazer qualquer técnica de reprodução assistida que o Conselho Federal de Medicina permite. Quando a gente fala em reprodução assistida, a gente pensa num investimento muito alto, certo? Hoje não. Não mais? Não, que não bom. Não mais. Vamos dar como exemplo, há 10 anos atrás, para se fazer uma fertilização in vitro, que o casal tinha que se gastar em torno de 30 mil reais. Hoje, com 10 mil reais, você consegue fazer uma inseminação, uma fertilização in vitro, com resultado positivo. Tá? Então, a gente tem alguns programas socioeconômicos, que esses programas, vamos dizer assim, eles baratearam muito o custo para o lado do tratamento médico e tratamento laboratorial. O que a gente não consegue ainda baratear são os medicamentos, que são medicamentos injetáveis, importados, que o custo é alto. De medicamento se gasta em torno de 4 a 5 mil. Então, aí é que pega mais a parte monetária. Está mais acessível, então. Está muito mais acessível. Tá. Para as ruas? As crianças que nasceram de inseminação correm o risco de terem doenças? Não. O risco é o mesmo risco de uma relação em casa. Tá? Antigamente se fala, mas não tem mais chance de ter menos doença porque a fertilização, a inseminação separa os melhores gametas. Não. Apesar de a gente conseguir separar os melhores gametas, mas a chance é a mesma. Não tem aumento de risco nem diminuição de risco. E os casos de aborto, doutor? Então, o aborto, Gisele, ele não está relacionado com o procedimento em si. Ele está mais relacionado com a idade da mulher. Entendi. Tá? A idade é muito importante para a mulher em termos de reprodução. Por que você falou no começo que é 20%? Porque a mulher mudou o comportamento reprodutivo dela.
ela está deixando para ter filho mais tarde. É. Então, ela está casando mais tarde. Ela está priorizando algumas outras, vamos dizer assim, planejando algumas coisas na vida, a vida pessoal, a vida profissional, e está deixando a parte reprodutiva para trás. Ou seja, quanto mais tarde, mais dificuldade essa mulher vai ter. Por causa da qualidade do óvulo. Então, infelizmente, a mulher, o ovário, ele tem vamos dizer assim, um tempo de validade. Ele tem um tempo de validade, infelizmente, né? E a mulher nasce com uma reserva de óvulos que gira em torno de 400 mil, a maioria delas. E todo mês, quando você ovula, para ter uma ovulação, vamos dizer assim, funcional, geneticamente fértil, você perde 1000 óvulos. Então, 1000 óvulos se atrofiam para você ter um óvulo. É uma competição, é uma recrutação. Recruta-se 1000 e um chega a ser geneticamente fértil. Então, você perde 1000. Então, antigamente se falava depois dos 40 diminuir a fertilidade. Hoje já está provado que não, que é 33, 34, a fertilidade dá uma queda assim vertiginosa. E o que acontece, doutor, com os embriões que não são utilizados? Então, os embriões excedentes, isso na fertilização in vitro. Certo. Tá? A gente congela esses embriões. Então, a fertilização in vitro, a gente trabalha com vários óvulos, para a gente selecionar os melhores, formar os melhores embriões. No terceiro dia, nós transferimos esses embriões. E, geralmente, sobra embrião. Tá? Tem os excedentes, a gente deixa até o 5º dia, que é a fase de blastocisto, que são os embriões melhores. Nesse 5º dia, então, a gente congela esses embriões. Fazemos a vitrificação dos embriões, que é um método novo de congelamento, que perde-se menos qualidade que o método antigo. E é um tempo indeterminado. Se você descongelar daqui 2 anos, ou descongelar daqui 2 meses, ou 20 anos, a qualidade é a mesma. Tá? Não vai ter diferença. Certo. Para as ruas. Existe contraindicação na inseminação artificial? Então, Existe, a doutor? contraindicação é para aquelas pacientes que não podem gestar. Por exemplo, tem paciente que tem doenças e está contraindicada ela engravidar. Então, a própria natureza impõe alguma coisa na vida dela, na vida fértil dela, impede que ela engravide. Então, de repente, o homem quer fazer alguma coisa, a medicina reprodutiva quer fazer alguma coisa para ela engravidar, ela engravida e isso vai prejudicar a saúde dela. Por exemplo, uma paciente cardíaca, né? Que a parte anatômica do útero vai crescendo e vai comprimir o coração, isso pode dar uma insuficiência cardíaca, ela pode ter um risco de vida. Né? Então, a paciente cardíaca, paciente pneumopata, existem alguns casos que não se indica engravidar, quer dizer, então nesses casos a gente não indica a inseminação. Tá? Mas a inseminação em si, desde que a paciente tenha uma saúde, vamos dizer assim, a vida saudável, não tem contraindicação. Doutor Wilson, o banco de sêmen, como que funciona? Então, o banco de sêmen, o sêmen, no Brasil, ele não pode ser comercializado. Então, os bancos... Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, justamente, onde é comercializado. Pode-se vender sêmen, pode-se pagar para o homem ir lá doar o sêmen. Aqui no Brasil, não. Então, nós temos carência de doadores. Então, o doador, o que ele ganha quando ele vai doar o sêmen? Ele ganha os exames todos que ele faz de graça, as sorologias todas, o hemograma, a glicemia todas que é feita pelo banco, ganha gratuito. Ganha um passe de táxi, de ônibus, que é para ele se locomover até lá, e um lanche. Quer dizer, isso não estimula o homem a doar. Tá? A gente está precisando de doadores. Infelizmente, a gente tem poucos doadores. E não tem nada que pode ser feito para estimular ainda mais esses homens? Então, que não seja... Infelizmente, a parte monetária que pega, né? Porque a pessoa sai do trabalho para ir lá, muitas vezes num grande centro, perde-se quase o dia, né? Então, infelizmente, a gente não tem, a gente fica meio... Muitas vezes nós temos que importar sêmen dos Estados Unidos. E somente grandes centros possuem o banco de sêmen? Isso, a maioria dos bancos de boa qualidade é nos grandes centros. Muitas vezes, naqueles casais que nós vamos fazer fertilização in vitro e que o homem não tem esperma, é azoosperma, nós temos que às vezes não tem. Porque nós temos que ter a qualidade, a característica do homem, o tipo de sangue do homem, igual para a gente poder oferecer para o casal. Entendi. E às vezes a gente tem que importar o sêmen. Novamente, para as ruas, deixa eu ver a próxima pergunta. O casal tem que evitar a relação após a inseminação? Não tem necessidade. A inseminação, não. A inseminação, ela pode ter uma vida normal, 15 minutos de repouso no consultório, depois ela pode trabalhar, pode praticar esporte, vida normal, inclusive vida sexual.
A fertilização, sim. A fertilização tem um pouco de repouso, porque a gente já transfere o embrião, e o embrião precisa, o útero precisa de um pouco de repouso para haver a implantação embrionária. Então, na fertilização in vitro, necessita de até fazer o beta-HCG, evitar relação, evitar atividade física, evitar esforço físico. Mas a vida normal de trabalho, de vida familiar normal. Pergunta aqui de Presidente Prudente, da Lucilene Silva. Tenho 39 anos e fui diagnosticada com endometriose. Tomo anticoncepcional há algum tempo e gostaria de saber se posso tentar a fertilização in vitro. Qual a possibilidade de dar certo? Então, a endometriose, Gisela, dificulta muito, né? Muito. Tomara que ela não tenha endometriose ovariana, porque aí a idade já é um fator... 39 anos, né? É um fator importante. Os ovos já estão de pouca qualidade. Se ela tiver endometriose ovariana, quer dizer, aí pega mais. Aí nós não vamos conseguir formar um embrião de boa qualidade. As chances delas de uma fertilização, em torno de 30% a 40% de chance, por tentativa. Tá? Então, a endometriose é uma doença progressiva, né, crônica, ela começa geralmente na adolescência, aí ela vai devagarzinho, todo mês a mulher vai menstruando, essa endometriose vai aumentando. Então, hoje a mulher, a gente sempre pede, a gente tem recebido no consultório pacientes de 28, 30 anos, para planejar a sua vida reprodutiva. Isso é muito importante, porque muitas vezes ela tem endometriose e não sabe que tem. 10% das mulheres que têm endometriose, elas não sentem nada. Elas chegam no consultório, depois de 2, 3 anos de tentativa de engravidar e com um diagnóstico de infertilidade. É uma doença silenciosa, né, doutor? Não tem exame de imagem que dá, não tem exame. Muitas vezes o exame no sangue, 90% das vezes ele dá um falso negativo, ele dá muito negativo. Né? Então a gente tem uma dificuldade grande para diagnosticar endometriose, sabe? Agora, então... tem que se fazer o planejamento mesmo. O planejamento reprodutivo é muito importante. O uso contínuo, durante muitos e muitos anos, do anticoncepcional pela mulher, isso dificulta ela a engravidar? Não. É até vantajoso se a paciente tem endometriose. Ou mesmo se ela não tenha. Se ela quer fazer uma prevenção de endometriose, ela tem que parar de menstruar. E ela tomando a pílula contínua, ela vai ter essa proteção. Porque a pílula, ela não vai fazer ela perder mais óvulos ou menos óvulos ou manter o estoque de óvulo dela. Se ela estiver grávida, se ela estiver tomando pílula, se ela estiver sem tomar nada, ela está sempre perdendo 1.000 óvulos por mês. Até na gravidez ela perde esses 1.000 óvulos. Está tomando pílula, ela está perdendo 1.000 óvulos. Você entendeu? Senão, seria fácil. A paciente, 20 anos, não quer engravidar. Vamos tomar pílula para não ovular, para não perder óvulo. Aí daqui 20 anos você volta, né? Quer dizer, então, essa reserva ovariana, infelizmente, é o que eu te falei. Tem uma data de vencimento, sabe? A gente tem que se preocupar, antes de planejar a vida toda pessoal, profissional. Casou, vamos fazer o planejamento reprodutivo primeiro, fazer alguns exames. Está tudo bem? Então, vai construir sua casa, vai viajar, vai fazer turismo, depois volta para engravidar. Para as ruas? Depois de quanto tempo feita a inseminação, dá para mim saber se eu engravidei? Exatamente 14 dias, né? Fez a inseminação, o teste de beta-HCG sempre é feito em torno do 14º dia após o processo de inseminação. Então, o ciclo todo é um ciclo de 28 dias. Do início da estimulação até o beta-HCG, são 28 dias, é o ciclo menstrual normal da mulher. Certo, conversei com o especialista em reprodução humana, Dr. Wilson Jacoldi. Muitíssimo obrigada. Doutor, quer deixar alguma informação a mais para os casais que estão nos assistindo? Então, eu já falei 2 vezes, vou falar pela 3ª e última vez. O planejamento reprodutivo, Gisele. Isso é o mais importante. Vamos planejar a parte pessoal, a parte profissional? Vamos, mas antes vamos planejar a parte reprodutiva, né? Porque é muito importante. A gente não sabe, de repente, ontem mesmo atendi uma paciente, ontem não, sexta, uma paciente que a família toda entrou na menopausa mais cedo. E ela me procurou com 39 anos, a família teve menopausa precoce, ela está com 39, pedi exames para ela. E aí? Provavelmente ela vai ter dificuldade, igual as irmãs, a mãe. Quer dizer, então, o histórico familiar é importante. Com certeza. Então, pensar em falar com a mãe, com as irmãs, com as tias, quando que entrou na menopausa? Para a gente programar, fazer um planejamento da parte reprodutiva, é muito importante. Recado dado. Obrigada, doutor. Ótima semana e até a próxima oportunidade. Intervalo já.
Ele, ao vivo, Gerson Brito, na tela da Band.